Você já parou para pensar por que Jesus é tão frequentemente chamado de filho de Davi na Bíblia? Se você está curioso para saber mais sobre esse assunto, então você está no lugar certo. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante para entender o significado por trás desse título tão importante. Vamos descobrir como a história de Davi e sua descendência está ligada ao cumprimento das profecias messiânicas, e como isso prova que Jesus é o verdadeiro Messias prometido. Então já se inscreva no canal para não perder outros vídeos como esse e, se gostar, deixe seu like. Antes de sua morte, Jesus viajou para Jerusalém juntamente com muitas outras pessoas que estavam indo para lá para celebrar a festa da Páscoa. Durante a viagem, eles passaram pela cidade de Jericó, onde um cego gritou para Jesus pedindo misericórdia. Embora muitas pessoas tenham ficado aborrecidas com o barulho, o que a multidão pode ter pensado ao ouvir o cego chamando Jesus de filho de Davi? Essa expressão indica uma relação familiar entre o rei Davi e Jesus, mas não significa que Davi fosse o pai biológico de Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, Jesus faz parte da família de Davi através de José. No entanto, Jesus e Davi estão separados por 25 gerações ao longo de cerca de 1000 anos. Em hebraico, a expressão filho de pode ser usada para indicar relações familiares ao longo de várias gerações. Por exemplo, os sacerdotes no templo em Jerusalém eram chamados de filhos de Arão, mesmo que Arão tivesse falecido muitos anos antes. O mesmo se aplica aos levitas, que podiam ser chamados de filhos de Coré ou filhos de Asaf, mesmo que seus antepassados tenham vivido séculos antes. Além disso, os reis sucessivos de Jerusalém eram conhecidos como filhos de Davi, em referência ao seu antepassado comum, o rei Davi, que havia feito de Jerusalém sua capital há muito tempo atrás. Em hebraico, essa expressão não se limita a indicar relações familiares, mas também pode se referir a grupos de pessoas que compartilham alguma característica em comum. Por exemplo, os filhos de Israel referem-se a todos os israelitas, e o filho do estrangeiro pode ser qualquer pessoa da categoria estrangeiro. Quando Amós diz que não é filho de profeta, ele não apenas nega ser de uma família de profetas, mas também que não faz parte dessa categoria. É importante entender esses usos para compreender melhor o significado dos textos bíblicos. A expressão Jesus, o filho de Davi, tem um significado mais amplo do que apenas uma relação familiar entre Jesus e Davi. Ela sugere que Jesus está na linhagem dos reis de Jerusalém. As Escrituras anunciavam de forma clara que o Messias viria da descendência de Davi, da tribo de Judá. Desde Abraão, a promessa era de que Deus enviaria a esperança da humanidade através da semente de Abraão. A benção de Jacó confirmou que o governo seria estabelecido pela tribo de Judá. Quando Davi chegou ao trono de Israel, escolhido por Deus, ele não era o cumprimento final das promessas divinas de um rei para o seu povo. A promessa divina de uma dinastia eterna para a casa de Davi foi feita em 2 Samuel, capítulo 7, 12 a 16. Embora se referisse a Salomão e outros reis davídicos, essa promessa foi completamente realizada e encontrou seu cumprimento absoluto somente em Cristo. A declaração de que estabelecerei para sempre o trono de seu reino se referia a alguém que é o maior de todos. Os filhos de Davi, os escribas, fariseus e sacerdotes entendiam que o Messias prometido seria o filho de Davi, mas sua compreensão sobre o significado deste título era limitada. Eles associavam o título apenas à linhagem terrena de Jesus, sem entender que havia um significado mais profundo por trás disso. Por conta disso, quando ouviam o título Filho de Davi sendo aplicado a Jesus, eles ficavam indignados. Jesus, por sua vez, sabia que ele não era apenas o descendente humano de Davi, mas também o Senhor prometido no Salmo 110. Ao perguntar aos líderes religiosos de quem o Cristo seria filho, ele os desafiou a expandir sua compreensão do que significava esse termo, e mostrou que o título, Filho de Davi, não se limita apenas a uma linhagem terrena,
mas também há uma indicação de sua divindade. Embora o Messias seja descendente de Davi, seu poder e majestade superam os dele, como visto quando o próprio rei Davi se referiu a Jesus como meu Senhor, no Salmo 110. A resposta para isso é que Cristo não é apenas o filho de Davi, mas também o filho de Deus. Ele é muito mais do que um descendente terreno, como alguns pensavam. Ele é a raiz de Davi, o renovo da casa de Jessé, como revelado em Apocalipse. Portanto, Jesus é tanto filho de Davi quanto Senhor de Davi. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. E você, sabia dessa história? Deixe nos comentários. E obrigado por assistir. Deus te abençoe.